Silêncio, por favor. Todos se sentem. Agora teremos nossa sétima e última palestra desse evento. SARE-HU de Londrina. Concepção e implicações do trabalho pedagógico. Convidamos a professora Renata Solange Sandrini Ritter Urritia, formada em Pedagogia pela CESULON, especialista em Didática e Metodologia de Ensino, UNOPAR, e em Educação Especial, Faculdade São Brás. Atua como professora da ACED desde 1997, com ampla experiência no curso de formação docentes, como professora e pedagoga. Atuou na educação infantil e anos iniciais e também no ensino superior pela UEL. Possui trajetória de trabalho no Núcleo Regional de Educação de Londrina, onde atuou como pedagoga e no setor de educação especial, além de ter exercido a função de vice-diretora da APAI em 2017. Atualmente é pedagoga no Hospital Universitário de Londrina, integrando o SARE, Serviço de Atendimento à Rede Escolarização Hospitalar, contribuindo para a educação em contextos exclusivos e hospitalares. Passo a palavra. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu nunca tive tanto microfone, assim, estou me sentindo importante, né? É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, né? Encerrando todos esses 3 dias de ENEA, né? 20 anos. Eu trabalhei no IEL, a gente tinha começado. Vocês podem ver quantos anos atrás, né? Meu padrão também da Secretaria Estadual, os 2 padrões estão no IEL atualmente também. Então, se um dia eu sair do SARE, eu volto para o IEL. Né? Lá é a minha casa, como dizemos, né? A minha vinda aqui hoje foi um convite do pessoal, né, do curso de formação de docentes, para falar um pouquinho da minha experiência dentro do serviço, né, de atendimento de escolarização hospitalar. Mais especificamente, no HU de Londrina. Eu sei que tem pessoas aqui que já fizeram o ENEM, né, o ano passado, tem o primeiro ano, que nunca é a primeira vez que está participando, e tem o terceiro ano também, que já teve algumas falas que já participaram do ENEM também. Então, Renata, diga pra gente por que eu estou sentada aqui, ouvindo você, a respeito do SARE, né? Porque uma das coisas mais importantes para serem ressaltadas é que o serviço é de atendimento à escolarização hospitalar, mas a especificidade de cada unidade de saúde é que faz o trabalho acontecer. Quem ouviu a Ana Cláudia o ano passado, que trabalha no ICL de Londrina, ouviu a realidade do ICL de Londrina, né? Então, hoje vocês vão ouvir um pouquinho a realidade do HU, do Hospital Universitário. Com o tema, né, concepção e implicações e o trabalho pedagógico, é porque eu vou fazer uma passadinha, porque é muito importante a gente não só ouvir sobre o SARE, mas saber um pouquinho aonde surgiu isso, né? Aonde que começou e o que garante esse serviço. Podemos passar. Todo esse trabalho do SARE, né, ele tem como serviço, né, prestado pelo governo do estado do Paraná. Então, eu, Renata, e os meus professores e toda a equipe do SARE, somos da Secretaria Estadual de Educação. O serviço é prestado junto aos hospitais com o trabalho dos professores e dos profissionais da educação da Secretaria de Estado. Lá atrás, nas últimas cadeiras, lá nós temos algumas pessoas que representam a Secretaria de Estado aqui em Londrina, que é o Núcleo Regional de Educação de Londrina. Nós temos a Iraídes, é minha chefe,
Olha lá. Temos os 2 técnicos da educação profissional também, que vieram dar uma passadinha aqui para ver vocês, tá bom? Então, o núcleo regional faz essa ponte, né, que a gente fala entre a Secretaria Estadual de Educação e as escolas e o SARI. Então, o núcleo também é um órgão gerenciador, né? Nós temos ali a Universidade Estadual de Londrina. Por que eu coloquei a universidade? Porque lá é um hospital universitário. O que mais a gente vê lá são pessoas da Universidade Estadual, né? Que fazem residência, que fazem seus estágios, tudo lá no HU. E temos o próprio Hospital Universitário de Londrina. Então, esses são os nossos, né, o que compõe aqui em Londrina hoje esse atendimento no HU. Pode passar. Pode parar um pouquinho, volta um pouquinho, volta só um pouquinho. Eu vou passar para vocês um videozinho bem curtinho. Até minha filha ficou brava comigo. Mãe, não tinha um videozinho melhor com inteligência artificial? Esse videozinho está muito capenguinha. Mas eu falei, mas passa o recado, né? Se eu tivesse tido mais tempo, é que a gente trabalha a semana inteira, fica meio empuxado, mas eu deveria ter jogado lá no IA para fazer um vídeo bem bonitinho. Mas eu acho que ele vai passar a mensagem. Esse videozinho está no YouTube, então ele está à disposição para todo mundo. Na realidade, ele é um trabalho de mestrado de uma mestranda do Rio Grande do Norte, onde ela fez o trabalho dela foi dentro de educação hospitalar. E ela fez um trabalhinho para falar um pouquinho sobre educação hospitalar, né? Então, para quem nunca ouviu falar, a gente vai dar um pontapézinho inicial aí para ouvir um pouquinho sobre as informações que ela traz sobre educação hospitalar. Pode passar. Esta é a professora Ana. Sua prática pedagógica se apoia nos princípios de educação inclusiva. Junto com a equipe da escola, busca garantir direito ao acesso, à permanência, à participação e à aprendizagem de todos os alunos. Recentemente, Ana recebeu uma notícia que a deixou muito preocupada. Pedro, seu aluno, está doente. Durante algum tempo, não poderá frequentar a escola, brincar no parque, jogar futebol com os amigos, pois os cuidados com a saúde estarão se agravando. Ele está se sentindo triste e com medo de toda essa situação. Serão diversos momentos de consultas, internações, medicações, um mundo bem diferente do que ele conhece. E agora? Pedro poderá continuar estudando? A professora Ana e a equipe da escola descobriram que sim. Além de continuar estudando, ele poderá brincar, fazer amigos, restabelecer a rotina, resgatar sua autoestima e muito mais. Ficou curioso e quer saber como? Continue assistindo ao vídeo. A legislação brasileira garante aos estudantes em situação de adoecimento impossibilitados de frequentar a escola por motivo de tratamento de saúde o direito à continuidade do processo de desenvolvimento escolar no ensino regular, através do Serviço de Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar. Este serviço é uma forma alternativa de organização e oferta de ensino, que tem como objetivos garantir a manutenção do vínculo do aluno com a escola, flexibilizar e adaptar o currículo, regularizar o reconhecimento oficial dos estudos e favorecer o ingresso, o retorno ou a adequada integração à escola. Também conhecido como classe hospitalar e classe domiciliar, o serviço está presente em diversas regiões do país e é vinculado aos sistemas de educação de estados e municípios. Para que ele aconteça, estados e municípios se organizam baseados na legislação e nas políticas públicas para a educação especial. Porém, consideram também as características e demandas próprias de cada região. Você deve estar se perguntando como o atendimento educacional hospitalar e domiciliar acontece na prática. Bom, é necessário um grande trabalho em equipe. A promoção deste serviço envolve a ação direta das secretarias de educação, das escolas de ensino básico públicas e privadas,
do sistema de saúde, assistência social e demais parceiros, que se relacionam de maneira interdependente com a perspectiva de trabalho em equipe. Mas qual a participação da escola neste processo? A articulação das equipes pedagógicas hospitalares e domiciliares com a escola do estudante tem fundamental importância, pois potencializa significativamente o processo ensino-aprendizagem. É com esta articulação que acontece a abertura de espaços de acolhimento, escuta e orientação para o estudante e sua família, a flexibilização adequada do currículo, a integração dos planejamentos, a adaptação de materiais e recursos didáticos pedagógicos, a avaliação qualitativa e quantitativa adequada do processo e também o ingresso ou reinserção do estudante à escola ao final do seu tratamento. Por isso, lembre-se, a vida escolar do estudante enfermo é responsabilidade de todos nós. É com a continuidade do processo de escolarização que o estudante em tratamento médico pode ressignificar o estado de adoecimento e se reencontrar com a dinâmica da vida ativa e produtiva. Por isso, a articulação entre saúde e educação é uma ação fundamental para promover o desenvolvimento integral do estudante, de maneira humanizada, equitativa e inclusiva. Agora, a professora Ana, a escola e você sabem como Pedro continuará estudando durante o seu tratamento. Então, que tal fazer parte desta rede? Compartilhe este conteúdo e coopere com a educação hospitalar e domiciliar. Para saber mais, acesse os links na descrição do vídeo. Este vídeo foi produzido por Gabriela Pereira, sob a orientação da professora doutora Jacina Milão, para o programa de pós-graduação em Educação Especial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Podemos passar. Então, vejam. Esse material foi produzido lá no Rio Grande do Norte. Algumas menções a respeito de nomenclaturas pode diferenciar um pouquinho aqui conosco no Paraná. Mas o que eu quis com esse vídeo é a gente ter uma noção geral, né, do que seria o SAR, esse serviço. Tanto é que a nomenclatura lá também é diferente. Aqui no Paraná nós chamamos de SAR. Então, se tem uma coisa que eu aprendi quando eu fui lá trabalhar numa esfera fora da sala de aula, é que é muito importante a gente contextualizar e saber e estar minimamente orientado dentro da legislação. Renata, por quê? Porque a legislação nos garante direitos. Ela é uma garantia de direitos a todo cidadão. Por isso, de uma forma breve, eu vou passar algumas das principais. Primeiro, a questão do início da educação hospitalar. Ela teve início lá em 26, na França, onde houveram os primeiros atendimentos da educação no ambiente hospitalar. E depois, mais para frente, em 1935, cria-se a primeira classe hospitalar em Paris para atendimento das crianças internadas. Então, foi lá na França, na Europa, onde deu-se início a esse trabalho. Tá? Pode passar. Após esse início, nós tivemos uma extensão, que foram a criação de centros de estudos e formação para a infância inadaptada, que também ocorreu lá em Paris. E após a Segunda Guerra Mundial, cruza-se as fronteiras, e essa oferta passou a ter na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos. Tá bom? Então, essa criação, esse início foi no continente europeu. Pode passar. No Brasil, nós tivemos início ali em 1950, no Hospital Municipal Jesus, de Rio de Janeiro. Em 53, houve a inauguração de uma classe hospitalar na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
Aí em 60 nós tivemos outro hospital no Rio de Janeiro e na década de 90 houve assim uma expansão. Por quê? Porque daí começou a se organizar através da lei, né, a regulamentação dessa oferta. Então foi em 90 que houve uma expansão e uma oficialização com essa resolução ali, ó, 41 de 95 e demais legislações. Então assim, é recente, né? Bem recente, né? Eu que sou velha, eu acho bem recente. Vocês que são novinhos podem achar que não, né? Mas teve um início e teve uma organização. Vamos ver um pouquinho mais como que essa organização, como essa legislação ela vai abrangendo aqui no Brasil. Vamos para a próxima. Qual é a nossa lei maior? Constituição. Né? Então, com a Constituição, né, nós tivemos ali o pontapé inicial para a questão da oferta, né, da escolarização em ambientes hospitalares. Tá? Dá-se o direito às pessoas que estão nesse ambiente a receber a escolarização. Aí vem o Decreto-Lei 1044, que é um tratamento excepcional para aqueles que estão doentes. Depois teve a Lei Federal 8.069, pode voltar um pouquinho, isso, a gente já está terminando. Que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que cria ali outras providências, outras formas de atendimento. A Resolução 41 do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, do CNDDCA. Né, vocês veem que a coisa vem de um marco maior, vai se organizando. Tá? Tudo isso como garantia de direito. Pode passar. Lei Federal 9394, que é a... O que é? A LDB, né? Vocês como professores futuros, né, e já atuantes aí no mercado de trabalho, sabem que a LDB é a nossa, né, nossa cartilhazinha ali. A resolução do Conselho Nacional de Educação, né, número 2, que institui diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. A Lei Federal 13.716, que assegura atendimento educacional ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar. Já é a segunda vez que vocês ouvem a palavra hospitalar e domiciliar. Por que domiciliar? Porque além do SARI hospitalar, nós temos também oferta de SARI domiciliar. Aqui no Paraná, como que o SARI domiciliar funciona? Então, eu tenho um aluno lá que ele ficou doente. Mas o tratamento dele não vai ser só no ambiente hospitalar. Vai ter um período que ele precisa estar ausente da escola. E ele vai estar no seu domicílio fazendo o tratamento. Como que eu posso atender esse aluno que está na casa dele e vai ficar um tempo razoável fora da escola? Seria através do SARI domiciliar. Aqui em Londrina, ou no Paraná, não Londrina, no Paraná, isso é feito de que forma? Uma criança, um adolescente que precisa ficar 90 dias ou mais fora da escola, inicia-se um processo no e-protocolo, que é o sistema de processo online da Secretaria Estadual de Educação, onde a escola, junto com a família, vai fazer uma reunião de vários documentos, inclusive um atestado de no mínimo de 90 dias. Esse processo ele é colocado no sistema, passa pelo Núcleo Regional de Educação, que insere também documentos e vai para Curitiba. Lá é ratificada ou não a oferta desse atendimento. Varia-se também, de acordo com o processo, se serão professores ou professor pedagogo que vai atender, quantos serão, se forem professores, e quantos dias na semana esses atendimentos serão feitos. Isso tudo vai ser determinado no processo após a análise lá em Curitiba. Então, além do SARI hospitalar, nós temos o SARI domiciliar.
Diferentemente um do outro, o SARI hospitalar não precisa montar processo, não precisa nada. O aluno chegou lá, eu estou pegando. Tá? Então, no hospital, a gente faz esse atendimento já automaticamente. Para o domiciliar, precisa se montar um processo. Tem várias regrinhas, né, chefe? Passa tudo na sua mãozinha lá, né? Então, tá bom. Então, ele vem regulamentar, né, e fazer também algumas organizações do domiciliar e do hospitalar. Pode passar. Resoluções e diretrizes. Resolução 41 do Conselho Nacional. Resolução do Conselho Nacional também, número 2, que institui diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Pode passar. Bom, para nós aqui, além das leis federais, o que vai organizar o nosso Estado são as leis estaduais, né? Aí entra a deliberação do Conselho Estadual de Educação do Paraná, que daí, esses documentos a nível estaduais, eles já vão organizando como isso vai acontecer aqui no Paraná, né? Então, ele vem ali fixar normas na educação para modalidade. Então, como que vai acontecer? Onde que vai acontecer? De que forma vai acontecer? Quem vai fazer parte disso? Então, aí o Estado já começa a organizar. Por que a Renata está lá? Por que está lá no HU? Por que a Ana está lá no ICL? Qual é a carga horária? Então, assim, o Estado começa a organizar todo esse atendimento que é garantido lá no início pela Constituição. Resolução Conjunta 3, da CE de César, que regulamenta o serviço de atendimento à rede hospitalar SARI no estado do Paraná. Pode passar. E a instrução. Qual vai ser, como vai ser esse procedimento? Como que isso vai acontecer lá, no dia a dia? Né? Então, assim, é tão chato ver lei, Renata, mas é tão necessário, né? É muito necessário, porque é garantia de direitos, como eu já falei anteriormente. A gente pode passar. No Paraná, por que a Renata está lá trabalhando, lá no HU? Porque além da resolução que regulamenta, o Paraná, ele elabora editais para acesso e inserção no trabalho com o SARI. Então, esse edital, ele é produzido pela Secretaria e tem como objetivo tornar público, falar para todo mundo, que vai regulamentar todo um processo de seleção para professores do quadro próprio do magistério. Tá? Então, quem não for do quadro próprio do magistério não pode fazer e não pode trabalhar nesse tipo de atendimento do SARI. Tá bom? Existem hospitais que contratam seus próprios pedagogos para trabalhar, professores, mas isso é no âmbito particular, de instituição. No SARI é feito o edital. Aí o que a gente faz? A gente participa desse edital, passa por uma situação de classificação e é chamado para trabalhar. Até o último edital, não esse último, o penúltimo edital, ele tinha validação por 1 ano, depois poderia ser estendido por mais 1. Aí tinha que fazer o processo de novo. Esse último edital vale por 2 anos e estamos aguardando se ele vai ter a validação para mais 2. Né? Para a equipe ficar um pouco de tempo a mais. Então, o Paraná organiza assim. Ele coloca aquela equipe dentro do hospital, ou hospitais que têm uma cooperação técnica, ou os hospitais estaduais. Ele faz essa seleção, esse edital para colocar a gente para trabalhar lá. Então, eu não fiz concurso para o SARI. Fiz concurso para ser professora da Rede Estadual de Educação. Pode passar.
Ai, que bonitinho. Tá faltando um professor aí que no dia faltou, né? O Mário, né? Foi lá, o fotógrafo lá, foi tirar foto pro nosso banner, né? E pro nosso folder que a gente tem lá, para divulgar o nosso trabalho. E o Mário faltou. Só tem 4. Tá faltando um professor. Então, o serviço de atendimento à rede de escolarização hospitalar. Qual é o objetivo? Atender educacionalmente jovens, crianças, adolescentes. Por que jovens? Porque a gente atende EJA também, modalidade EJA, né? Jovens e adultos também. A gente atende a modalidade do ensino regular, né? A gente atende escolas particulares. Eu atendo com os meus professores, inclusive alunos que estão evadidos da escola. E tento fazer o trabalho para ele voltar para a escola. Tem uma situação, bom, mais para frente eu falo, vamos continuar aqui. Depois eu falo das situações mais específicas, senão eu vou me enrolar. Então, esse trabalho, né, é em virtude do internamento dessa pessoa. O que nós tentamos garantir ali? A continuidade. Tentamos garantir a inserção e reinserção. Tá? Então, continua-se, já que ele não pode estar, meus professores vão estar trabalhando diariamente com eles. A inserção, porque muitos podem estar em situações de não estarem inseridos, e reinserção, porque eles vão voltar, depois de um período de tempo, eles vão voltar para a escola. Tá bom? Pode passar. Nós hoje contamos com 19 unidades no total no Paraná. Não são 19 municípios. São 19 unidades. Distribuídas aí, acho que em 9 municípios. Tá? Pode passar. Nós temos aqui em Campo Largo o Hospital Regional Infantil Valdemar Monastier, tá? Que fica ali na porta da região de Curitiba, ali, em Campo Largo. Pode passar. Temos em Cascavel 2 unidades, como Londrina. Nós temos a UOPECAM, União do Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer. E temos a UOP, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná, ali em Cascavel. Pode passar. Nós temos ali em Curitiba, olha, Curitiba, né? Curitiba tem vários locais, né? Nós temos ali a Associação Hospitalar de Proteção à Infância, Dr. Raul Carneiro, Hospital Pequeno Príncipe. Muitos dos nossos alunos que passam no HU, dependendo da doença, eles são muitos transferidos, porque é um hospital infantil de referência aqui no Paraná, né? A PACN, Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia, o Hospital Cajuru, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, o Hospital Erasto Gardner e o Hospital Universitário Evangelho e a Unica. Então, são ao todo 7 lá em Curitiba que fazem esse atendimento. Que beleza, né? Quanto mais, melhor, né? Muito bem. Pode passar. Nós temos ali aqui em Londrina, o HU, e ali o ICL, o Instituto de Câncer de Londrina. Tá? Com uma equipe nossa lá. Pode passar. Nós temos ali em Maringá, o HU também, Hospital Universitário de Maringá. Temos uma unidade nossa lá do SARI, pode passar. Paranaguá, Hospital Regional do Litoral, temos um SARI também, pode passar. Ponta Grossa, tem uma comunidade terapêutica Rosa Mística e o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. Geralmente, quando não é um hospital universitário, é por cooperação, né, o Iraís, por termos de cooperação, né? Pode passar. Ali em União da Vitória, Clínica Médica São Camilo. Eu acho que esse é para drogadição, não tenho certeza. Pode passar. Lar Dom Bosco, em Campo Mourão, ali na região central, ali nos campos, na região central do Paraná.
Pode passar. Jandaia do Sul, Hospital Regional do Vale do Ivaí, nós temos uma unidade também. Pode passar. Então, assim, essas são as unidades, né, e os locais onde elas estão inseridas. Então, o Paraná já tem um caminho bem interessante, né, dentro dessa oferta. Vocês, quem quiser fazer pedagogia e partir para essa área hospitalar, temos algumas, assim, possibilidades aí, tá? Porque uma das vertentes para a formação do pedagogo é a educação hospitalar também, né? É a atuação dentro do hospital. O SARI, hoje em dia, ele está formado como? Ele tem um pedagogo, como eu, de 40 horas. Eu fico de segunda a sexta no hospital, 8 horas por dia, tá? Ali no HU. E eu faço toda a organização do trabalho pedagógico, o OTP. Alguém já ouviu falar do OTP lá na escola? Quem que dá OTP para vocês? Ai, meu Deus do céu. Nós temos, diferentemente de muitos hospitais nossos, aqui em Londrina, no HU, nós temos uma representante do município, que é a professora Gláucia. Ela foi cedida pelo município para trabalhar lá no HU. Então, quando se trata em atender alunos da educação básica dos anos iniciais, né, ensino fundamental, anos iniciais, nós do Estado, a gente não entra ali. Quem entra é a professora do município. Tá? Então, isso não é comum. O ICL, lá, o hospital que a Ana trabalha, os próprios professores atendem os menorzinhos que tem lá. Tá? Mas, eu não tenho formação. A gente faz o que dá. O importante é atender. Né? E a Ana, como pedagoga, professora também dos anos iniciais, ela ajuda bastante lá. Aí nós temos 3 professores em 3 áreas distintas, porque eles trabalham por área de conhecimento, eles não trabalham em disciplinas, eles trabalham de linguagem, é língua portuguesa, inglês, educação física e arte. O outro professor, ele é de humanas, ele trabalha história, geografia, ensino religioso, se for do ensino médio, sociologia e filosofia. O professor de exatas, ele trabalha ciências e matemática de quinto ao oitavo, de sexto ao nono, quinto ao oitavo, sexto ao nono, e ele trabalha também física e química do ensino médio. E existem hoje em dia aquelas disciplinas, ai meu Deus, me ajudem, né? Eletivas, tem aquele aquele outro currículo. Então, assim, a gente recebeu uma orientação da secretaria, a gente tem lá mais ou menos dividido entre as áreas, e os professores, na medida do possível, também trabalham. Tá? Então, essa é a formação que nós temos hoje no HU. Porque nós temos uma diferença ali, que nós temos um professor dos anos iniciais, falta um R do professor. Pode passar. Bom, apresento para vocês o HU. Né, que eu falo tanto, minha casa hoje, né? Ficar 40 horas semanais lá, fico mais lá do que na minha casa, tá? O HU, numa vista assim de fora, tá crescendo bastante, gente. Antes eu me perdi lá dentro, vocês não têm noção. E aquilo lá é obra todo dia. Nós não tínhamos serviço de ressonância. Abriu e inaugurou semana passada uma sala de ressonância. Os alunos tinham que sair, os pacientes do HU, e ir para outro hospital fazer ressonância e depois voltar para o HU. Olha o mão de obra que dá. Aqui é só um exemplo, aqui é o CTQ, o Centro de Tratamento de Queimados, só para vocês verem mais ou menos como é que é lá dentro, quem nunca foi no HU. Tem alguém aqui que nunca foi lá no HU? Pouca gente, né? A maioria já foi visitar, fazer uma consulta, ficar internado, né? Semana passada eu estava com uma menina do ADM lá, uma graça. Pensa numa menina, uma fofa, uma fofinha, muito dedicada, muito estudiosa, muito legal.
Isso daqui são as alas. Olha a quantidade de alas que tem lá no HU. Ah, Renata, você vai em todas? Não vou na UTI, né? Não tem nem o que eu fazer lá na UTI, né? É difícil. Mas no que a gente consegue ir, a gente vai. Então, nós temos lá, desde a parte de enfermarias, na área do PS, até as unidades A, B, C, D e E. Nós temos os UPS, nós temos a maternidade. Então, nós temos assim, e é enorme. Cada vez que eu vou fazer meu trabalho, eu passo quase uma manhã toda zanzando por lá. Então, olha quantos espaços que nós temos lá dentro do HU. Pode passar. Lá no HU, o SARI foi implementado em 2007, gente. Tem 18 anos já no HU, o nosso serviço. E vocês acreditam que tem gente lá dentro que não conhece, que é rotatividade, né? As escolas também, gente. Às vezes você vai falar com o pedagogo, eles não sabem o que é o SARI. É um serviço da própria secretaria. Tem um motivo para isso? Também tem, né? Tem rotatividade, muda o pedagogo, aposenta um, vem gente nova, vem, né? Vem concurso, vem teste seletivo. Então, nós criamos, eu ia trazer, eu esqueci, um folder, onde cada vez que o material vai para a escola, a gente manda um folder explicando. Tudo isso que eu estou explicando para você está explicadinho lá no folder nosso. Para o pessoal conhecer mesmo o nosso trabalho, tá? Então, o HU é pioneiro, né, junto ao Serviço de Educação, né, especial, o núcleo, e ele conta com o domiciliar e o hospital universitário e o hospital do câncer. Pode passar. Já falei quanto tempo já? Tá acabando? Então tá bom. Estrutura e funcionamento. Né? Como que eu coloco assim a estrutura e funcionamento? Como que a gente funciona lá dentro do HU? Nós estamos vinculados lá dentro com o setor do serviço social. Então, quando eu preciso reportar... Oi. Eu tenho uma pergunta. Vou fazer. Eles fazem, tipo assim, a pessoa chega lá e fica internada uma semana. Sim. Aí vocês vão estar, o primeiro dia que ela chegou já vai funcionar. E quanto tempo, assim, tem que ter um tempo específico? Tipo, se ela vai ficar um dia internada, ela vai ter aula nesse dia? Ah, boa pergunta, excelente pergunta. Geralmente, quando eu faço esses cursos que aparecem sobre educação hospitalar e que são de outros estados ou que são escolas, hospitais que não são vinculados aos estados, assim, eles meio que colocam 15 dias. No HU eu atendo, chegou hoje, atendo hoje. Qual é o problema do HU? Não é problema. Qual é a característica do HU? É um hospital terciário. O que ele atende lá? Ele atende pronto-socorro. É um hospital público, ninguém paga nada, é tudo pelo SUS. Por isso, assim, dificilmente eu consigo pegar um aluno de escola particular lá. É raro. Então, geralmente, o nosso público é o nosso alunado lá. E lá, assim, ele chegou lá no PS, porque eu vou de manhã fazer isso. Porque à tarde eu mexo com os meus documentos e organizo e oriento os professores. Então, de manhã eu faço as visitas nas aulas. Se ele chegou depois do meio-dia ali, provavelmente eu só vou vê-lo no dia seguinte de manhã. Então, se ele entrou hoje, dia 14, agora no finalzinho da tarde ou à noite, eu não consigo fazer mais entrevista com ele. Então, eu vou fazer amanhã cedo. Já passou uma noite lá, mas se ele estiver lá, eu já vou lá, já faço o meu trabalho, já faço a minha entrevista, depois eu vou falar um pouquinho como é que funciona. E eu já matriculo. Ai, Renata, mas amanhã ele vai embora, não tem problema. Eu atendo mesmo assim, meus professores também. Você sabe por quê, gente? Já teve gente que falou assim, amanhã ele vai embora, e aí ele ficou uma semana. Já teve gente lá que falou que ia ficar um mês e ficou 2 dias.
É um hospital que eles não dão atestado sem ter alta médica, porque nem eles sabem quanto tempo aquela pessoa vai ficar lá dentro e o que o tratamento vai demandar do tempo que ele precisa ficar lá dentro. Diferente, por exemplo, do Instituto do Câncer, que eles têm a ida programada, que eles têm, às vezes fica menos, mas eles têm mais ou menos, eles ficam durante a semana. É uma organização completamente diferente. Tá? Então, assim, eu digo que lá no HU, um dia de aula é um dia de aula. Então, às vezes, vamos ver vocês bonitinhos, né? Que às vezes querem fazer uma sequência didática linda e maravilhosa, eu acho que a gente não consegue fazer. Eu não sei se o aluno vai estar lá amanhã. Então, a minha aula começa ali e depois que eu paro de atender, aquela aula já terminou. Vê como é diferente de outras instituições, por exemplo, o São Camilo, que ele é um hospital para tratamento da drogadição. Lá, geralmente, o pessoal entra para esse tratamento, ele fica lá 60 dias. Eu posso fazer um monte de coisa educacionalmente lá dentro. Mas no H1, não. Então, a gente tem que entender que cada local, ele demanda um trabalho muito específico. Se o professor não termina aquela atividade naquele atendimento, ele deixa para atender no outro dia ele não está mais lá para terminar. Então, a gente faz um atendimento com começo, meio e fim, e encerra ali. Dia seguinte, se ele estiver lá, eu quiser retomar alguma coisa, eu posso retomar, se eu quiser, mas a gente não deixa para trabalhar, por exemplo, com sequência didática. Tá? Pelas características de ser um hospital de pronto-socorro. Ah, mas nunca ninguém fica lá mais que 2, 3 dias? Fica. Estou com um atendimento no CPQ, por exemplo, que ele está todo queimado. E eu preciso, ele vai ficar lá um bom tempo. Eu queria, não sei bem perguntar, na verdade eu não queria perguntar nada, eu queria agradecer vocês. E também complementar isso que você acabou de dizer. Em 2011 meu filho foi atropelado e, para minha surpresa, eu não conhecia o trabalho do SARI. E ele perdeu um terço do rim esquerdo. Impacto. Grande. E a gente também não tinha ideia de quantos dias. Não tem como. Porque testava o antibiótico não funcionava, testava o outro não funcionava e ele foi ficando. E o próprio organismo, né? Cada organismo reage de um jeito. A minha preocupação como mãe, que passava dia e noite lá, era essa: ele vai perder a aula, ele vai ser prejudicado. Mas o SARI nos achou. E, para minha surpresa, a professora que teve essa sensibilidade na época, eu não sei se é padrão de vocês fazerem isso, mas a professora foi tão sensível que ela me colocou. Eu fui uma mãe que não foi aquela mãe que ficou ali sentada Assistindo. Ela me fez fazer parte do processo que estava acontecendo, sabe? E foi muito lindo isso. E meu filho ficou 34 dias lá. E ela teve a sensibilidade de perceber que ele tinha memória auditiva e fotográfica, pediu autorização minha e do meu esposo se podia trazer um professor da UEL para fazer uns testes específicos com o meu filho. E naquela época a gente também ainda não tinha um diagnóstico fechado de Asperger, e ele é Asperger, mas a gente não tinha nenhum diagnóstico fechado, a gente não sabia, e ele só sabia que ele era diferente. E ela percebeu isso no SARI. E aí ela direcionou para esse professor da UEL, ele veio, fez todos os testes, levou vários equipamentos, joguinhos e tal, passou uma tarde todinha Avaliando. E aí falou pra gente, explicou o que era, explicou por que ele era daquele jeito, aí direcionou ele para o NAS. Núcleo de Alta Possibilidade De superdotação ali no Vicente Rijo. Isso, e ele terminou todos os estudos deles lá no Vicente Rijo, acompanhado com o NAS. E assim, eu sou extremamente grata a tudo que vocês fazem.
A gente... E assim, você falar, tudo que você está falando aí está passando uma história. Na minha É a cabeça. vivência, né? É, e eu sou grata pelos 34 dias de convivência que eu tive com o trabalho. A gente agradece e ao mesmo tempo... A gente retorna esse elogio dizendo que você não tem ideia da satisfação que eles têm de estar lá dentro atendendo nossos alunos. Posso dizer para você, enquanto pedagoga, mas você é só pedagoga, você não lida com aluno, mas depois na hora que eu for falar um pouquinho do trabalho de cada um, vocês vão ver, cada um tem uma parcela ali muito importante ali dentro, muito importante. Uma equipe, uma equipe. E o que a gente puder fazer, a gente vai fazer para tentar ajudar. Por isso que eu não escolho, eu não vejo quem é, se vai ficar um dia, se vai ficar 2, se vai embora. Foi e teve o prazer de ter a nossa companhia aqui no dia que ficou aqui. É desse jeito que a gente tenta trabalhar lá dentro do hospital. E quem está lá, naquela realidade tão difícil, você pode ter certeza que tem perfil, porque se não tiver, não fica. Cai fora, porque não aguenta ficar. Então, porque a realidade hospitalar não é uma realidade fácil. O que a gente vê lá dentro, né? A gente procura deixar lá dentro depois, nos momentos mais particulares, mas a gente procura fazer o melhor que a gente pode. Então, a gente agradece muito, muito mesmo vocês por nos darem também essa oportunidade de poder trabalhar com os baixinhos lá dentro, mesmo sendo no hospital, né? Hoje eu chego lá, chegam os alunos assim, falei, eu sou pedagoga, eles arregalam um olho desse tamanho, assim, mas tá até no hospital? Eu vou ter que estudar. E eu sou grande, né? Eu imponho assim, respeito de guarda-pó, assim, pra mim eles não dizem não, sabe? Brincadeira, mas eles arregalam um olho desse tamanho, né? Então a gente é vinculado ao setor de educação especial, por quê? Porque se a gente precisa de algum ponto de referência dentro do hospital, não dá para toda hora eu sair correndo e ligar para a Iraides, porque a Iraides tem muitas outras demandas no núcleo, então lá eles nos dão muito apoio. Oi. Eu queria perguntar algo, você falou muito sobre a questão de o perfil, né? Quem trabalha lá lida com certas dificuldades. A minha dúvida é a seguinte: quando essa pessoa ela passa por exemplo, algo seja muito pesado, por exemplo, uma perda muito forte, ou crie laços e aí acaba perdendo o paciente, né, no caso, existe algum apoio para esse profissional? Para os professores e a equipe que está lá no hospital. Bom, no HU a gente perde um pouco menos, já perdemos alunos, sim. Isso acontece. Tinha uma menina com anemia falciforme, ela começou a ser atendida pela professora do município e faz uns 2 anos ela começou a ser atendida pelo estado porque ela avançou na escolarização. Só que o que aconteceu? Ela pegou Covid. E a falciforme, ela debilita muito quem tem a doença. Inclusive, ela tem uma irmã gêmea, que quando internava uma, geralmente iam as duas para lá. E nós perdemos. Ela se agravou, virou pneumonia e nós perdemos. O ICL perde muito mais um câncer. É um bom índice eles têm lá um bom índice de recuperação, principalmente de crianças. Eles perdem mais que nós. O que a gente tem? Às vezes o próprio hospital, com as pessoas, com as equipes, porque tem lá, né, equipe de psicologia, equipe de assistente social, assim, eles ofertam para nós alguns momentos para fazer o trabalho. A própria Secretaria de Educação também, às vezes, oferta algum curso ou outro, né? Mas assim, nada muito assim, acompanhamento diário, não. São momentos específicos de formação e capacitação e assim, a gente se apoia muito.
né? Lá dentro, a nossa equipe se apoia demais. Então, mas existem algumas coisas pontuais, algumas formações, algumas falas pontuais que às vezes acontecem. Tá? Mas perder não é fácil, né? Nós estamos localizados ali no HU entre o banco de leite e a parte de hemodiálise. Nós temos uma salinha diferente do ICL. Nossa sala não entra aluno porque não comporta, não é uma sala de aula, é uma sala para organização, material e preparação de aula dos professores. Então, onde que a gente atende? No leito. Às vezes, quando quer tirar um pouco o aluno, vai lá na biblioteca, vai lá na brinquedoteca, mas aquele hospital está sempre tão cheio que trabalhar na brinquedoteca é praticamente impossível. Muita distração é difícil, mas a gente faz. Às vezes no hall, às vezes o aluno não está lá no leito, nós vamos mandar no hospital, ele está lá no hall. Então senta lá no hall, que ele está lá no hall. Um jardim lá, qualquer lugar. Só que aquilo está tão em reforma que você não dá nem para escolher lugar ultimamente lá, sabe? Está tudo reformando. Então nós atendemos individualmente no leito, porque nós não temos o ICL. A Ana me mandou uma foto ontem, reformaram a sala deles lá, mas ficou muito fofa. Mas é diferente. E nós temos uma dificuldade maior de trabalhar em grupos, porque nós temos muitos alunos, muitos pacientes alunos lá, que não podem se misturar, estão isolados, que estão eles às vezes isolados, porque nós não podemos passar nada para eles, ou que eles têm a possibilidade de passar alguma coisa para nós, como tuberculose, meningite, aí a gente tem que entrar paramentado no quarto, tem que higienizar o material. Por quê? Porque ele não pode ficar zanzando lá pelo hospital. Então, por ser um hospital terciário, diferente do Hospital do Câncer, que é mais câncer, né? Como é que eu faço? Eu corro a cavalo ou eu corro de que jeito? Então, tá bom. Então, a gente não tem. A gente atende individualmente no leito. Então, se eu tenho 5, 6, 7 alunos, o professor já vai uma tarde inteira com 5, 6, 7 alunos, dando um atendimento de mais ou menos 35 a 40 minutos, o máximo. Não é 50 minutos de 1 hora a aula, porque senão não dá para atender todo mundo. Mas então esse trabalho ele é coletivo e assim, quando tem vários alunos de diferentes faixas etárias, ele é separado? 99% é individual. Que a gente, muitas vezes, nós recebemos, inclusive, aquelas TV legal que vocês têm na escola, lá não tem nem como levar a TV, porque é tanta rampa, escada, que não tem como. Então, a gente conta com um tablet, que a gente usa, o próprio aparelho celular, e a gente trabalha, lá no HU, é mais a questão da tecnologia, o que nos ajuda bastante a motivar, a ter uma atividade diferente, que sai da parte de papel, é a tecnologia. Então, nosso carro-chefe lá é isso. Mas então os professores fazem rodízio, sabe? Eu faço um cronograma de atendimento. Tem uma organização minha. Eu vou falar rápido, senão não consigo nem falar isso. Então, atendimento de segunda a sexta, sem quantidade mínima e máximo, a gente atende o que dá. Eles entram em contato com a escola do paciente para saber que conteúdo eles vão passar, ou eles mesmos fazem um planejamento? Se você esperar 2 slides, eu já vou falar isso para vocês. Só um pouquinho, senão eu não vou terminar. Abrange estudantes da educação básica, matriculados ou não nas modalidades regular, EJA, curso técnico, educação especial e assim por diante. Tá? Nós somos... Não, pode ir para o próximo slide. Então lá, implicações e desafios. Quais são os desafios que nós temos lá? Tentar ser cada vez mais eficazes. Fazer um atendimento de qualidade. Esse é o nosso desafio diário. O aluno-paciente, serviço educacional e hospitalar, tratamento e escolarização. É um desafio dentro de um ambiente hospitalar você trabalhar conteúdos educacionais. Depois a gente vai ver por quê. Condição física e emocional. O ambiente dificulta, é um desafio. E o estado de humor, o ânimo,
a vontade lá dentro para ter atendimento educacional, ela também não é o ideal. E o relacionamento entre equipes pedagógicas e do SARI também é um desafio. São algumas implicações, as mais assim significativas, tem muitas outras, mas essas eu considerei as principais desafios que a gente tem lá, por ser um ambiente hospitalar. Pode passar. Rotina hospitalar dificulta muito o nosso trabalho. Eu faço o horário lá, organizo, ponho 5 fulaninhos pra gente, 5 estudantes, pacientes para atender. Vou lá no primeiro, ele saiu do hospital para fazer um exame no outro hospital. Ele leva a tarde toda para fazer isso. O fisioterapeuta está lá. O fisioterapeuta saiu, o nutricionista entrou. O nutricionista saiu, o médico entrou. Então a educação fica lá na porta, né? Deu um tempinho, a gente vai. Porque a prioridade é o tratamento. Eu não vou falar para eles, nutre, sai que eu vou nutrir educacionalmente o paciente. Não, né? Porque a gente faz também um trabalho lá, gente, porque não é fácil. A educação está dentro de um hospital que é dominado pela saúde. Nós somos um corpo estranho lá dentro. Não são todos que entendem isso. Entendeu? Tem uns enfermeiros meio zangados lá, que não gostam muito da gente atrapalhar, mas depois eles entendem que a gente só faz o bem lá. Outro... A família ou o paciente pode se negar? Oi? Se negar? Uhum. O próprio paciente maior de idade também. Sintomas: dor, febre, medicação, isolamento devido à enfermidade, restrição de contato também dificulta nosso atendimento. Ontem foi atender um aluno que ele tinha tomado medicamento, porque ele estava urrando de dor, não tinha como atender. Estava dormindo, apagado, você vai atender como? Não tem como atender. Hoje eu fui. Uma mãezinha entrou na maternidade, 17 anos, aluninha do ensino médio. Eu fui lá onde é a entrada da maternidade, no Opt lá na entrada. Não tinha ido para o alojamento conjunto ainda, para as enfermarias. E ela tinha ganho neném. Aí eu falei para a enfermeira, ela está dormindo, deixa. Não, eu vou acordar ela. Foi lá, fulana, se assustou bem? Imagine ela, fulana de Deus. O que foi? Tem uma pessoa querendo falar para você, aí eu também preciso limpar aqui, eu queria que você fosse para lá. Menina tinha neném, não sei quanto tempo. Acho que foi de madrugada. Na hora eu falei assim, não, deixa, tá dormindo. Não pode fazer. Eu fui fazer na metade da minha fala, a menina já estava dormindo de novo. Porque ela estava tomando medicamento para dor e dá sono. Então, que jeito que eu vou entrevistar? Então, você tem que ter muita ética, um olhar diferente, uma forma de ver. É diferente de escola, gente. Eu tenho que dar aula para ele hoje. Não, o menino lá no CTQ tá todo queimado, 90% do corpo, do rosto. Ele estava tomando morfina, teve um dia que ele falou, professor, eu não consigo, então vamos respeitar. Vamos respeitar. E lá a gente respeita. Então essas questões são sempre desafios para a educação lá dentro, porque ela não está no contexto dela escolar, ela está no ambiente hospitalar. E olha aqui, o emocional, dor, isolamento, solidão, depressão, falta de motivação na área acadêmica. Você chega lá, adolescente, é pera, né? Chega lá, tudo bem, ele fala, não, tá doendo aqui, tá doendo ali. Eu falei, nossa, que pena. Mas eu não sou da área médica. Ele vê meu crachá, pedagoga. Regala um olho assim e fala, o que a senhora quer? Então, eu não sou da área médica, eu sou pedagoga. Né? Eu verifiquei lá no sistema que você é estudante, que está internado aqui no hospital. Então, a gente tem um serviço. Eu falo serviço, sabe, gente? Porque é serviço, não é programa. Programa
Você tira a qualquer hora. Serviço é serviço. Serviço como garantia de direito que ele tem de estar internado e de ter as aulas. Porque eu batalho por aquilo que eu faço. Onde eu estou, eu sempre procuro defender minha bandeira. Né? E ele fala assim, aula? Como assim? Sim, o professor, nós temos no período da tarde, que tem acesso ao seu RCO+, que pode vir aqui, sabe o que você está trabalhando lá na escola, e ele vai dar aula para você. O que você acha? Eles começam a dar risada de nervoso, porque eles não sabem o que dizer para mim, porque eles ficam com vergonha de dizer não. E eu já peguei tanto aluno com vergonha que eu consegui dar aula para eles. Tem uns que são cara de pau, não quer mesmo. Não, eu já estou aqui com o quiz, eu já estou aqui no Classroom, já me passaram. Não precisa. Teve vezes que eu conversei mais um pouquinho, eu consegui também. Mas às vezes não vai. Quando é menor, por incrível que pareça, às vezes é menor e os pais não querem aula. Acontece bastante também. Merecia um estudo isso. Mas existe sim, inclusive os pais. Inclusive os pais. Eu acho que muito pelo sentimento de ver o filho ali não passando bem, doente, e não entendendo que isso pode, naquele momento, depois até muda de opinião, mas naquele momento não entende que isso vai ser benéfico naquele momento, sabe? Mas é que está todo mundo tão fragilizado ali dentro que a gente entende. Eu não forço ninguém, gente. A gente não está lá para forçar. Eu estou lá para tentar mostrar e dizer os benefícios do SARI e do atendimento educacional. Então, assim, as minhas entrevistas são demoradas. Muito demoradas. Eu converso com o pai, eu converso com o aluno, eu pergunto como é que está. Se está na maternidade, eu já pergunto o nome do filho, eu já falo que beleza, é muito boazinha. Então, eu faço o máximo para conseguir os atendimentos. Tá? Pode passar. Então, tudo isso vai exigir, tudo isso pode interromper o nosso trabalho lá. E eu acho que é importante as escolas saberem e terem consciência disso, por isso que o meu contato com as escolas, quem perguntou? Por isso que o meu contato com as escolas, eles são diários. Diários. Por telefone e no período que o aluno estuda. Porque se ele estuda à tarde, eu ligo de manhã, a mensagem não chega. Procuro falar com o pedagogo responsável, procuro explicar qual é o nosso trabalho, nos coloco à disposição da escola. Se eles tiverem alguma coisa para aplicar, se o aluno estiver atrasado com as plataformas, a gente ajuda a fazer. O que eu puder fazer para ajudar a escola, a gente aplica a Prova Paraná. Aplicamos Prova Paraná, online ou em papel. Hã? O Saeb ainda não. Mas não sei até quando que a gente segura. Mas pode ser que um dia venha também. Mas até Prova Paraná. Não tem. Se for correr, o bicho pega. Né? Então, assim, às vezes a escola liga e fala assim pra mim, Renata, faz uma semana que ele tá aí, ele só fez isso. Eu falei, filha, o negócio é o seguinte. Um dia ele estava altamente medicado. No outro dia ele estava fazendo exame fora do hospital. No outro dia ele estava com muita dor, ele se negou a ser atendido. Então não dá para medir o atendimento pelo tempo que ele fica lá. Porque são muitos fatores e desafios que impedem muitas vezes o atendimento educacional. E a gente tem que respeitar, porque lá é um ambiente hospitalar. A saúde em primeiro lugar e a educação sempre ao lado. Tá? Pode passar. Esse eu considero o meu trabalho maior, que é a escuta pedagógica. Porque é na escuta, quando eu entro em contato com os pais ou com o estudante da primeira vez, onde eu retiro informações importantíssimas daquele aluno, que hoje ele é paciente, onde eu escuto a ansiedade e as necessidades, e onde eu consigo determinar se existe ali algum padrão ou impedimento no atendimento.
Se o aluno está com alguma dificuldade motora e não pode escrever, se o aluno tem problema de acuidade visual e não consegue ler, se o aluno tem um aluno da educação especial, com deficiência intelectual, com TEA, ali eu descubro tudo. Então, o meu primeiro contato é que eu vou colher essas informações para depois eu conseguir passar para o meu professor o perfil e a necessidade educativa desse aluno dentro do hospital. Ali tem o convencimento para ele estudar, tem o acolhimento da família, tem o desabafo da família, tem a necessidade da família e do estudante que eu tenho que absorver. Porque isso vai ser o ponto de partida para as aulas que virão no período da tarde. No período da tarde eu recebo os professores e a primeira coisa que a gente tem é uma reunião. Fulano que está lá naquele lugar, ele está assim, assado. Ele tem esse laudo, essa dificuldade provisória, uma dificuldade adquirida ou uma dificuldade natural. Vocês precisam adaptar a atividade dessa forma, daquela forma. O tempo tem que ser determinado dessa forma. Então, esse é o primeiro trabalho. E oriento os professores na acolhida desse aluno também. Né? Então, para mim, esse é o principal trabalho. É o início, é a porta de entrada para o trabalho educacional acontecer. Tá? Então, eu considero esse um trabalho assim, de suma importância. É o acolhimento. E o apoio. Ai, a escola está me ligando. Eles não param de me mandar um WhatsApp. Eu tenho que lhe mandar documento e eu não sei. Calma, mãe. A gente vai dar um jeito. Eu vou ligar para a escola, eu vou conversar. Eles querem atestado e o HU não dá atestado. Calma, mãe. Já vou acionar o serviço social para falar com o médico, pegar uma declaração de internação por tempo indeterminado. Ali você consegue dar primeiro apoio, a primeira calma, a primeira acolhimento que a família e o estudante precisam. E depois os professores vêm e complementam o trabalho. Por isso, quem for fazer pedagogia e quiser fazer o trabalho hospitalar, né, tem que querer saber, tem que buscar, tirar informações, acolher, mostrar opções, acalmar e viabilizar o que for necessário. Tá bom? Se no caso do magistério, se alguém for internado, ele dá uma matéria do magistério também? Os conteúdos específicos, não. Né? As disciplinas específicas, não. São professores do núcleo comum. Eu posso até dar um pulinho lá para ver o que eu consigo fazer, né? Lá em didática, metodologia, né? Estrutura e etc. Né? Mas, assim, geralmente são dadas para os cursos técnicos as disciplinas do núcleo comum que eles estão tendo naquele ano. Eu entro no SER e verifico e já passo para eles quais as disciplinas que eles têm que trabalhar. Beleza? Pode passar. Vou pular. O que a gente procura fazer para melhorar o trabalho lá no HU? Sempre estudar. Né? A gente precisa se capacitar. A gente não é 100% em tudo que a gente faz. Buscar aperfeiçoamento. Nos cursos que o Estado oferece, que o Estado não oferece, a gente busca coisas para fazer. Melhorar cada vez mais a recepção das famílias no momento da admissão. Acolher. Estabelecer um vínculo melhor entre equipe, né, clínica do hospital, com a equipe clínica do hospital. A gente depende deles lá também. Então, ter um bom relacionamento dentro do hospital é importantíssimo. Estabelecer maior vínculo com as instituições de ensino.
Tá? Tem vários fatores que dificultam às vezes aí, mas a gente tenta na melhor forma possível. Pode passar. Mesmo que o aluno não queira ser atendido, a gente tenta orientá-lo em algumas situações, tá? Documentais e de retorno à escola. E aqueles que estão evadidos, a nossa orientação é sempre ajudá-lo a retornar aos estudos. Está muito tempo fora, eu já indico o Enseja, já indico a avaliação da EJA, já indico os CBEJAs e o EJA EAD. Tudo que eu puder ajudar para tentar fazer ele voltar para a escola, a gente tenta. Volta só um pouquinho. A gente sempre senta algumas vezes para estudo de caso, com alguns profissionais lá do hospital. E a gente também tenta estabelecer metodologias cada vez mais adequadas, de acordo com a necessidade do estudante. Pode passar. Como eu disse lá na UAU, o que ajuda mais a gente é o uso das tecnologias, que é um recurso que, por ser um hospital tão grande, tão truncado, é o que a gente consegue fazer de melhor. Especificamente na educação especial, porque vocês estão aqui numa semana da educação especial, tá? A gente tenta ali no momento fazer uma interação com as equipes multidisciplinares, com os serviços de apoio à comunidade e equipe de professores. A gente tenta diagnosticar qual é a necessidade para melhorar a metodologia, tá? E para saber das limitações e daquilo que a gente tem que levar em consideração na hora de preparar as aulas. Por exemplo, nós atendemos alunos que não são alfabetizados, que têm deficiência intelectual e estão nas escolas. Então, eu não posso dar o mesmo currículo que eu dou para o outro, eu tenho que adaptar. Então, isso eu preciso pensar. TEA, tenho dificuldade em algumas disciplinas, eu preciso... Né? Planejamento personalizado para cada aluno vai ser um trabalho diferenciado, como é feito com a educação especial nas escolas também. Professor de sala de recurso, com o professor de apoio, a gente tenta fazer como o nosso atendimento é individualizado, a gente faz um programa específico para a necessidade educativa especializada daquele estudante. E a gente procura metodologias e estratégias de ensino, né? Uso de aplicativos, uso de algumas plataformas que vai facilitar a aprendizagem daquele aluno. E a realização até de ensino híbrido, né? Na época da pandemia, quando estava saindo, a gente fazia atendimento videoaula também com o aluno. Até isso a gente fazia. Pode passar. A gente procura adequar os recursos e os materiais para que a gente possa atender a necessidade educativa especial do estudante, paciente. A gente procura dar esse apoio socioemocional. A gente dá atividades não só de educacional, mas se precisar de alguma atividade de motivação, de apoio, a gente trabalha também. A gente procura orientar melhor e manter uma afinidade maior com os familiares e fazer sempre a parceria com a escola, né? Pode passar. A gente está sempre avaliando e monitorando. E, gente, práticas éticas, né? Acho que a ética ali dentro é o primordial. Tudo que se refere ao paciente-aluno, ele tem um sigilo. Ele não pode ficar sendo comentado, ele não pode ficar... Uma característica importante é que às vezes você liga para a escola e a escola fala, mas o que ele tem? Eu falei, olha, a questão clínica, o diagnóstico, a família já foi orientada a ligar para vocês e conversarem, porque não tem acesso. Porque eu acho muito perigoso você ficar repassando o que ele tem. Eu não tenho autorização da família e nem do hospital para fazer isso. Uma vez uma pedagoga falou para mim, mas Senado, você não sabe nada. Eu falei, eu sei o que é preciso educacionalmente para atendê-lo. E você pode me orientar ainda mais. Agora, em relação à parte clínica, eu não comento.
Até para você entrar no sistema, você tem que aceitar no sistema. O sistema te obriga a você aceitar a questão do sigilo. Se vazar em algum momento o sigilo e que a família se sentir lesada, eu vou ter que responder por isso. A mãe chega lá na escola retornando com o aluno, que graça. Ai, o que você tinha? Ai, a escola, a pedagoga falou que você estava assim. Às vezes ele nem quer esse tipo de movimento na escola, no seu retorno. Então não sou eu que tenho que passar essa informação. É o médico que vai, ou a família. Eu não. Tá bom? Pode passar. Acabou o tempo. Só para fechar, esse é meu último tema. Transtornos mentais. Uma coisa que não está quantificada por mim. Não posso trazer informações mais específicas. Isso aqui é o que eu observo no hospital. São as minhas observações. Vocês têm muitos casos de transtornos mentais lá no hospital? O que eu observo? Nós temos casos de internamento por ideações suicidas. Nós temos casos de surtos. O aluno chega surtado e que desencadeia ações violentas, chega amarrado. Nós temos casos de presença de pessoas imaginárias. A pessoa chega com essa sensação de pessoas imaginárias ou vozes. Nós temos lá autolesões, internamento por ter cometido autolesões, por estar com distúrbios, muitas vezes desencadeados pela questão da depressão. Tem isso lá no hospital? Tem muito. Cada dia estão chegando jovens e mais crianças com esse tipo de situação. Qual é o nosso principal trabalho com essas pessoas? Acolhimento. E em segundo lugar, qual é a segunda? Sem preconceito. Sem julgamento. Porque, infelizmente, existe muito. Se ele fez aquilo, ou ela fez aquilo, ou ela está desse jeito, ou não está, não é problema nosso, e ele é um ser humano como qualquer outro. Eu fico sabendo? Eu fico. Mas eu nem para os professores passo, num primeiro momento. Então, assim, hoje a maior dificuldade é a gente lidar com as pessoas com transtornos é a questão de não sermos preconceituosos e não julgarmos essas pessoas. Esse é o nosso maior desafio dentro dessa questão dos transtornos. Pode passar? Pode passar? Não vou falar isso. Só para vocês verem umas fotinhos. Aqui são alguns momentos, ó. O uso de recursos, isso é tudo no leito. Com o tablet, com o celular, com programas, com plataformas que a gente pode usar. Essa menina aqui embaixo está fazendo a prova para lá online, no tablet. Pode passar? Atendimento, ó. Aquele atendimento ali em cima estava em isolamento, não podia receber ninguém dentro do quarto. A gente fez aulas via meeting. Deixamos o material embaixo da porta e o professor deu aula via meeting. Eu fazendo algumas entrevistas ali. Nós também damos atividades de Dia das Mães, de Natal, se eles estão lá, a gente também trabalha algumas atividades. Pode passar. Esse menino aqui, ó, ele é um menino com deficiência intelectual. Ele não lê,
ele não escreve, ele estava lá para tratar uma questão ortopédica, que ele tem problema motor. Como é que nós vamos trabalhar com ele? A professora de língua portuguesa trabalhou gênero textual, ela trabalhou... não é crônica. Então ela trabalhou naquele word wall. Ela trabalhou as crônicas, contou algumas crônicas para ele. Ele identificava os personagens através de desenho e tentava escrever os nomes. Por exemplo, a tartaruga e a lebre. Ele tentou escrever tartaruga, tentou escrever lebre. Ele não escrevia. Então tem que adaptar. Pode passar? Uma mãe, nós já tivemos um depoimento tão lindo da mãe, ao vivo, a cores, nem precisava ter trazido isso, né? E cada vez que a gente atende um aluno, a gente sai muito feliz porque a gente conseguiu prestar o nosso serviço. Então aqui é uma mãe que falou, pode virar? Pode passar. Aqui é o aluno, né, do 7º ano. Eu acho muito legal estudar no hospital porque eu me distraio e não fico pensando na doença, né? Então, isso daí é lindinho! Pode passar? Pode virar, vai, vira, passa. Muito obrigada! Muito obrigada. Convido a aluna Júlia Beatriz, da 3ª série, para que faça a honra de entregar um mimo à professora Renata, em sincero agradecimento por seu prestígio e contribuição inestimável ao nosso evento. É uma honra ter uma professora da casa que realiza um trabalho tão bonito, mostrando para nós muitas possibilidades da ação pedagoga em ambientes não escolares, mas que efetivam verdadeiramente uma educação com muito amor.